Vamos aí nos acompanhando novamente, né? Estamos aí pelo canal Spliker, ao vivo, né? Pelo canal Spliker. Tem a primeira Evangelizar com o Locutor Hadaway 1 e Locutor Hadaway 2, né? Estamos prosseguindo com a mesma pregação aqui, né? No canal Spliker, online aqui pelo Facebook Spliker, né? Mais um episódio para vocês. E para prosseguir, como eu estava falando agora para vocês, né? Nós devemos nos esforçar e lermos a palavra e tomar conhecimento e evangelizar com toda a força mesmo, partir para cima, porque muita gente perece, muita gente morre aí sem salvação, vão para o inferno por falta de conhecimento. E como eu comentava agora há pouco, num dia que eu estava lendo em Apocalipse 20, versículo 15 ali, onde está escrito que aqueles que não foram encontrados cujos nomes no livro da vida são lançados no lago de fogo. E muita gente não aceita o Senhor Jesus, porque não toma conhecimento da palavra, da verdade. Muitas dessas pessoas não creem em Jesus, não creem em Deus. A palavra fala que aquele que crê em Deus será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então é por aí. Então percebe-se o quê? Que muitas das pessoas, às vezes, ela padece e ela morre sem salvação, porque não é evangelizada. Vou lhe falar uma coisa, tem gente aí que perde um tempo o dia todo com trabalho, com jogos, com filmes, mas não tira 5 minutos para ler a palavra. Muitas das vezes a gente enfraquece na fé e não tira tempo para ler a palavra, não tira tempo para louvar, não tira tempo para evangelizar, não tira tempo para fazer uma obra para o Senhor. Mas perde a vida toda ali, diante do filme, assiste 3, 4 horas de filme, depois acaba aquele filme, ele coloca de novo, perde tempo diante de uma novela. Você já tomou conhecimento que as novelas, os canais de televisão, ela faz a novela e consagra ao inimigo e faz sacrifício até de ser humano para que aquela coisa tenha tanto poder, o inimigo agilize e trabalhe com tanta força para desviar os olhos das pessoas, principalmente das pessoas que são cristãos, para assistir aquelas novelas e perder tempo adorando aquelas coisas ali, e perder tempo diante da TV e não adorar a Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Vamos perder tempo para assistir um bom filme evangélico, para ler a Bíblia, evangelizar, pregar, louvar ao Senhor. E sim, não é perder tempo, na verdade é ganhar tempo. Muitas das vezes a gente evangeliza uma pessoa e a pessoa até às vezes mesmo acredita, assim, não acredito na palavra, eu sei que é verdade, mas ela às vezes não aceita o Senhor porque ela acha que o quê? Não, eu vou ter compromisso, eu vou ter que ir para a igreja, eu não vou mais para o mundo, eu não vou para o forró, para o bala, eu não vou beber, não vou fumar. Eu quero... um certo dia um pastor estava pregando para um homem e ele falou que não aceitava Jesus, que ele não queria ser preso, não, ele queria liderança, ele queria ser solto. Não quero compromisso não, quero ser livre. Meu amigo, minha amiga, você acha que você é uma pessoa que bebe e fuma, isso é ser livre? Não, você é escravo. Você que vive aí nos jogos, praticando jogos, bingo, sinuca, snooker, no baralho, você acha que isso é ser livre? Claro que não, você é escravo do pecado, escravo do inimigo mesmo. Você acha que viver nas drogas aí, se drogando, acabando com o seu dinheiro, com a sua saúde, trazendo inimizade, às vezes vê na hora morrer, porque compra e não paga aquela droga, e não constrói nada, não tem dinheiro para nada, porque você vive viciado, você acha que ali você é livre? Claro que não, você é escravo. Se você é um prisioneiro, se você é uma pessoa que vive adulterando, você vive se prostituindo aí com uma e com outra, não vive respeitando sua esposa, você acha que ali você é livre? Claro que não, você é escravo do pecado, escravo da prostituição, e se morrer nas condições que está você realmente, você é condenado. Então tem muito disso. E se você acha que você é uma pessoa que vive idolatrando, que você vive fazendo essas coisas também, você é livre? Não é livre, você é um escravo. Meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, livre é em Jesus. Em Jesus você é livre para amar, você é livre para passear, você é livre para adorar a Deus. Você tem mais saúde, o seu dinheiro vai render, a sua paz vai reinar. Você será feliz junto com a sua família, porque a primeira área que Deus vai trabalhar é na sua família. Meu amado, minha amada, vamos seguir a Jesus. Vamos ler a palavra.
um parágrafo aqui em cima dos 10 mandamentos, né? Onde que Deus fala, né? Quando ele fala que, e então falou Deus todas essas palavras, dizendo, no versículo 2 está escrito: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Você era escravo. Até hoje você é escravo. Quando você é escravo do pecado, que você adultera, quando você está se adulterando, se prostituindo, quando você está roubando, quando você está matando, você é escravo do diabo. Você faz a vontade do diabo. Ele trabalha no teu coração, na tua mente. E ele destrói a tua paciência, a tua calma, a tua saúde. Ele entra com enfermidade, com câncer, com a AIDS. Ele entra com destruição no teu lar. Ele não é educado. Ele entra ali, ele põe uma mulher na tua vida, ele põe um homem na tua vida para você se destruir, trair o teu marido, você trair sua esposa. É? São tudo armadilha do diabo. Ele veio para matar, destruir, roubar. Né? Mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, ele é educado. Ele bate no teu coração, ele fala que não é por força, nem por vontade, não é por força, não é por violência, é por amor, é por vontade. Deus, ele é tão bom e tão misericordioso que ele não te força a aceitá-lo. Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher o caminho que você quiser. O Deus não fez o inferno para um homem, para o ser humano, ele fez para os demônios. Mas o homem e a mulher se colocam no inferno pelos seus próprios pés. Tem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Né? Quem segue Jesus não passará pelo dano da segunda morte. E às vezes eu repito na mesma tecla, onde um dia eu estava falando de Deus para um homem que hoje é bem de vida, um homem, né? E o qual ali ele falava que ia deixar a riqueza para sua filha acabar com tudo, e ele tocou no assunto, onde ele falava que quando morreu, acabou. Meu amigo, minha amiga, meus amados, minhas amadas, na verdade, o princípio é a palavra de Deus que fala, e não é assim. Nós estamos aqui nessa vida pelo estágio, nós estamos numa passagem. E na verdade, a vida começa quando você partir dessa vida para outra. Porque vai ter dois acessos. Quando Deus tirar o fôlego de vida, Deus vai permitir que o fôlego de vida saia de você. E ali tem dois caminhos. Ou você morre e vai para os céus de Abraão. Ainda não é um céu preparado, é um céu ali, um céu gostoso e já é tudo de bom, mas ainda não é um céu ainda. Um céu que você vai depois do julgamento. E também tem muitas pessoas que morrem e ela parte. Ela ali tem dois caminhos: o caminho dos seus de Abraão, que é o paraíso, e o caminho do inferno. E muitas pessoas acreditam que quando morrer acabou, meu amigo, minha amiga. Olha, preste atenção e fale para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu próximo, para quem quer que seja. Adverta-lo que quando a gente morre, quando o nosso fôlego de vida é tirado ali, a gente vai ou para os céus ou para o inferno. O inferno, propriamente dito isto, o inferno é um lugar, prisão, onde ali é apenas o inferno, prisão, onde ali os mortos que morrem ficarão retidos. Aqueles que morrem sem Jesus, eles ficarão ali retidos em sofrimento e perfeitamente vivos. Você já sonhou, certamente, meu amigo, minha amiga, você já sonhou. Claro que sim, você já sonhou. Um sonho ruim, você não fica louco ali, doido para se acordar, quando é um pesadelo enorme, não é isso mesmo? De certa forma, imagine você ali no sonho eterno, preso ali no inferno, onde só se vê gemer, ranger de dentes, só gritos e gemeres, só tormentos, só dores, sofrimento. É como se você estivesse levando uma facada a cada segundo, uma punhalada, uma degolada a cada segundo. É só dores e mais dores, sofrimentos e mais sofrimentos no inferno. E você doido para sair dali, clamando, implorando a Deus, implorando por tudo quanto é mais sagrado, nada vai te ouvir. Você está preso ali de uma vez por todas, até o dia do julgamento. E quando você será julgado, é colocado de vez no inferno eterno. Você não tem mais jeito. É onde se cumpre a palavra de Deus, onde fala assim: o justo continua a ser justo, o santo continua a santificar-se, o ímpio continua a viver no pecado. Porque ele fala assim: quando Jesus é levantado do trono e falar assim: Deus, Pai, está feito, tudo está consumado. Quando Deus levantar
do seu trono, a porta da graça, é a única porta da graça, a porta da salvação ali, quando Jesus vai levantar e falar está feito, não há mais jeito. Quem está salvo, quem está perdido. Então, meus amados, vocês que estão me acompanhando aqui pelo canal Spliker, ao vivo aqui na Spliker Online, pelo Facebook, né? Preste atenção, gente, preste atenção. Então, quando aquela pessoa que parte agora, nesse momento, sem o Senhor Jesus, ela já vai para um lugar medonho, um lugar em guia de ferro, cheios de dores e sofrimentos, e estamos perfeitamente vivos. Ou seja, a pessoa já está sofrendo, já está sendo torturada pelos demônios, sendo degolada, sendo furada, é só dor, é só sofrimento. Em Lucas 16 fala que o inferno é só gritos e gemeres de dentes. Então é fogo, o lago de enxofre, aquele fogo ardente. Quando na parábola de Lázaro, quando um ricão ali morreu, onde Lázaro comia as migalhas que caíam da mesa do rico, e o rico vivia em harmonia, barriga cheia, muito dinheiro no bolso, muita abundância, que quando Lázaro morreu, também o rico veio morrer, né? Mas quando Lázaro morreu, Lázaro foi para um lugar bom, ele foi para o paraíso, os seios de Abraão, né? E o rico, quando morreu, ele foi para o inferno, o lago de fogo. E ali ele se queimando, o seu espírito, a sua alma se queimando no fogo. Ele viu de onde ele estava, ele viu onde Lázaro estava com Abraão. E ele veio, ele clama a Abraão, ao pai Abraão, peça aí, implorando que Lázaro coloque o seu dedo, molhe o seu dedo na minha língua para que me refresque. Pois onde eu estou, não estou aguentando, eu estou se queimando, a minha alma está se queimando. Né? Então, meu amado, você percebe isso? Você percebe? Que quando Abraão fala, filho, de onde você está, tem um grande abismo. De onde você está, ninguém passa para o lado de cá, nem quem está aqui passa para o lado de lá. Quem está no inferno, está no inferno. Quem está no céu, está nos céus. A palavra fala que os céus é um lugar de gozo, alegria, paz, benignidade, amor, segurança. É impossível escrever os céus. É um lugar que você não terá mais fome nem sede, não vai chorar mais, não terá dores, toda lágrima não existirá mais lágrimas, dores e sofrimento. É só paz. E é chamado seios de Abraão. Imagine o lugar que Deus, Jesus, preparou para você morar com Ele. Imagine, é impossível escrever e descrever os céus. A nossa mansão celestial, onde a gente vai morar. Um lugar grande, um lugar com espaço, um lugar que é só paz, alegria. Todos louvando e bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor. Já pensou você morrer para os céus? Oh, glória a Deus! E você morrer para o inferno, ser condenado a vida toda a viver de frente dos demônios. Aqueles demônios horrorosos, chifrões feios, com lanças na mão, chicotes de fogo, te queimando naquelas taxas de fogo. Fogos de enxofre, rangeiros de dentes, só dores e dores e mais dores e gritos que não acabam mais. E você se lamentando, chorando e pedindo, e ninguém vai te ouvir. Lá não tem socorro. Lá no inferno não tem socorro, meus amados. Lá no inferno não tem socorro. Ninguém vai ouvir o teu grito, ninguém vai ouvir o teu pranto. Você não vai sair mais de lá. Então, meus amados, somente mesmo em vida, para você parar, começar a pensar, fazer uma análise da sua vida, ver sua vida em pecado, ver a vida que você vive hoje, e que se você morrer na condição que você está, você vai para o inferno. Se você não aceitar o Senhor Jesus, que é a única porta, é a porta da graça, que ninguém vai a Deus se não for para Jesus, e como é que você vai ter o merecimento de ir para os céus? É onde está escrito, aqueles cujos nomes não estão. Quando você aceita Jesus, ali naquele momento, é feito, é proclamado, é realizado uma festa nos céus. Eu acredito que Deus se maravilha, Jesus se maravilha, os seres celestiais, os anjos fazem uma festa no céu.
Oh, aleluia, o Shaddai. E ali Jesus pega aquele... Gente, dá para imaginar o tamanho desse livro? E Jesus pega ali e escreve o seu nome no livro da vida. E quando seu nome é escrito no livro da vida, é a sua inscrição. É a sua passagem, é o seu passaporte para morar nos céus. E que ali você pede, quando você aceita Jesus, tudo fica mais fácil, porque o seu nome está escrito no livro da vida. A sua família vai orar por você, os evangélicos vão orar por você, a sua igreja vai orar por você, vai interceder por você. Jesus vai interceder por você, para que você permaneça no caminho certo. E você vai lendo a palavra, vai tendo conhecimento do que é certo, do que é errado, vai vivendo a verdade e praticando a verdade. Você vai se libertando do pecado, você vai sentindo um desejo pelas coisas de Deus, tendo prazeres nas coisas de Deus. O Salmo 1 fala que você vai vivendo. Antes terei prazeres das coisas do Senhor. E ali você vai perdendo desejo pelas coisas mundanas. Se você se prostituir, você não vai querer se prostituir, a sua consciência vai arder no seu pensamento, você vai se arrepender e vai querer praticar o pecado. Se você rouba, se você ainda vai continuar roubando, você vai se arrependendo e vai chegar à conclusão em um momento que você vai deixar de roubar. Se você mata, tira a vida das pessoas, você vai matar, você vai arder, a sua consciência vai arder e você vai se arrepender de tirar as vidas das pessoas. Que a palavra de Deus fala que ficará de fora também os assassinos. Quem tira a vida do próximo também está condenado. Se não se arrepender de não aceitar o Senhor Jesus, se arrepender de fato e de verdade, já estão também condenados. De fato e de verdade. E se você mente, se você adora uma imagem, você idolatra, se você tira a sua adoração do Deus vivo, vai adorar as coisas também, você vai se arrepender, vai tomar conhecimento, vai ver que é errado, e você também vai se libertar desse pecado. E dia após dia, o Espírito Santo vai tocando no seu coração, vai habitando em você. Jesus, quando subiu, eis que vou, mas deixarei o Consolador. E o Espírito Santo veio para que nós nos convençamos do pecado. E quando o Espírito Santo começa a nos tocar e nós praticamos algo, nós somos tocados pelo Espírito Santo, e nós vemos a nossa consciência que aquilo que nós fazemos é pecado. Então nós vamos deixando de fazer, nós vamos perdendo a força, vamos perdendo aquele gosto de fazer e praticar aquele pecado. Se eu me prostituo, se eu vivo aí vivo me encontrando com as mulheres, fico pecando, tendo relações com outras mulheres, me prostituindo, minha consciência vai ardendo e eu vou me libertando. Mas, meu amigo, tem muitas das vezes que a gente prega para uma pessoa, a pessoa fala, não, mas tem que adianta eu ir à igreja e fazer tudo errado. Não, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que vem como está. Você pode ir para a igreja ainda bebendo, ainda fumando, ainda praticando, e você estiver praticando, ninguém é libertado do dia para a noite. E nem mesmo Deus olhou para a terra e não achou um justo. O justo é somente Deus e Jesus e o Espírito Santo, que são seres poderosos sem pecado. Mas o ser humano, nós somos seres humanos, falhos e fracos. O homem cai várias vezes, mas Deus o levanta. Então, na medida do possível que você vai buscando as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus, vai lendo a palavra, vai tomando conhecimento, você vai perdendo o desejo das coisas mundanas e vai se libertando. Por exemplo, se eu roubava e não roubo mais, eu morri para aquele pecado. Se eu traía e não traio mais, eu morri para aquele pecado. Se eu matava e não mato mais, eu morri para aquele pecado. Se eu chamava nomes palavrões, eu falava palavras frívolas e não falo mais, eu morri para aquele pecado. Se eu odiava o meu próximo, se eu mentia e não minto mais, eu morri para aquele pecado. Isso significa o quê? Significa que eu estou me santificando diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Jesus, o meu Salvador, diante do Espírito Santo de Deus que toca o meu coração. E às vezes, quando eu faço algo bom e precioso, algo agradável aos olhos do Senhor, pois devemos fazer, nos esforçamos para agradar o nome de Deus, para agradar o Senhor que contempla tudo da nossa face, Ele nos sonda e vê o que há de puro nos nossos corações, e nós vamos morrendo para o pecado e vamos nos santificando para a nossa salvação. Pois a palavra de Deus fala que o pecado não entra no céu. Nada abominável não entra no céu. O homem com pecado não entra no céu. É impossível ver a santidade de Deus. É impossível ir ao céu sem santidade. Então, meus amados e minhas amadas, devemos nos seguir, devemos aceitar o Senhor Jesus
continuar indo às igrejas. A palavra de Deus fala que o nosso jugo é suave, o nosso fardo é leve, o nosso jugo é suave. E conforme vamos buscando de fato, de verdade, buscando o Senhor Jesus, vamos orando todos os dias, pedindo força, coragem, serenidade, integridade, e procuramos viver no caminho do Senhor. Se não roubava, não rouba mais. Se não é pecava, não peca mais. Se não é falar palavras frívolas, não falamos mais. Nós não roubamos, não roubamos mais. Se nós amamos o nosso próximo, fazer obras diante de Deus, evangelizar e levar o evangelho de Deus. Amando o nosso próximo, se vê um cair, ajuda a levantar, ou em orações. Se vê um precisando de uma camisa, dá uma camisa, dando um prato de comida, dando uma ajuda com um remédio, com a palavra de carinho, gente. Cada dia nós vamos vivendo com o Senhor Jesus e agradando o nosso Deus Todo-Poderoso. Que brevemente, isso já está para acontecer, tudo já está atualizado. A palavra de Deus fala quando os apóstolos perguntavam a Jesus, quando Jesus subiu para o céu e falou assim, que estou indo, mas eis que um dia eu voltarei. Jesus falou que vai voltar à terra. E alguém perguntou para Jesus e falou: Jesus, quando acontecerão essas coisas? E Jesus falou: quando ouvides rumores e rumores de guerras, pai matando pai, filho matando mãe, e a ciência se multiplicar, estarei próximo e voltarei. E meus amigos e minhas amigas, há muitas histórias, historiadores que as histórias contam que já houve rumores de guerras há muitos anos atrás. Você imagina 500 anos atrás o que aconteceu? Teve uma guerra aí que morreu milhares e milhares de pessoas. Teve uma guerra aí onde teve um senhor aí, não estou lembrado no momento, não sei se é Ellen White, não, mas é o tá do Hitler, uma coisa assim. Ele matou mais de 5 milhões de pessoas. Então veja bem, teve uma noite da dia de São Bartolomeu, onde o pessoal daqueles tempos aí, os romanos, numa noite só matou mais de 70 mil pessoas. As ruas e as avenidas ficaram cheias de sangue. Ou seja, tudo já está atualizado, tudo já aconteceu. Hoje você consegue colocar um prédio de 30 andares, de documentações, de papéis, um simples pendrive, um cartão de memória, um CD. Veja que tecnologia avançada, tudo está atualizado. Filho matando pai já acontece há muito tempo, filho matando mãe já acontece há muito tempo. Então, o que está acontecendo? As abominações, os pecados. Então, gente prostituindo a palavra, pregando errado, pregando só em prol de dinheiro, de bênçãos, não prega a salvação. Tudo já está acontecendo, tudo já está atualizado. A qualquer momento o Senhor Jesus vai levantar do trono e vai falar: está feito. E aí, meu caro, minha cara, meus amados e minhas amadas, quando Jesus levantar do trono e falar: tudo está consumado, aquele que for santo é santo, aquele que santificou está santificado, aquele que foi salvo está salvo, aquele que é ímpio, aquele que está perdido está perdido, aquele que está condenado está condenado, aquele que vai para o inferno, ele vai para o inferno, porque não há mais volta. O tempo está próximo. Se você perceber, os anos estão se abreviando. Deus tem pressa na obra, Deus tem pressa, porque já está chegando o fim. De certa forma, quando Deus falou do dilúvio e muita gente não acreditava, é porque ia chegar o dilúvio. E o dilúvio houve, e só foi salva aquela família que acreditou em Deus, que acreditou que o dilúvio vinha. E dessa vez não é diferente. A palavra fala que Jesus está próximo, Deus está vindo buscar a sua igreja, buscar os salvos. Isso está se concretizando, tudo já está atualizado, os rumores de guerras, a natureza inflamada, a natureza aí, vulcões e tudo, já está tudo atualizado, a globalização, tudo está atualizado. A qualquer momento o Senhor Jesus vai levantar do trono e falar: tudo está feito e não há mais volta para você. Aí pode ser tarde, e você tem aquilo com você: não, há tempo para me salvar, há tempo para aceitar o Senhor Jesus, há tempo para me se arrepender, eu esperar o dia de amanhã. Mas meu amigo e minha amiga, meu caro, meu amado e minha amada, não vá nessa. Porque uma coisa eu te falo, vocês que estão me acompanhando pelo canal Splike, estamos online ao vivo pelo Facebook. Vocês, meus amados e minhas amadas, quero falar para vocês o seguinte: o dia de amanhã só pertence a Deus. O dia de amanhã só pertence a Deus. Um dia um pastor falava do amor de Jesus e falava e pregava a palavra para um homem, e o homem aceitou tudo que estava ali, era verdade. Ele aceitou e creu que era verdade. Então ele fez aquele apelo e ele falou assim: eu não vou aceitar o Senhor Jesus agora, eu tenho tempo para aceitar o Senhor Jesus.
Ah, eu vou aceitar, sim, claro, mas terá tempo. Mas meu amigo e minha amiga, ele não aceitou ser Jesus, ele tomou conhecimento. Naquele dia a porta da graça estava diante dele, a porta se abriu naquele dia. E um certo dia aquele homem chegou do trabalho e pede para a mulher colocar comida, ele almoça e fica ali relaxando no sofá e pede para dormir um sono e pede à esposa, só me acorda depois quando eu dormir um sono, tirar um cochilo. Ela dá vontade dela acordar ali para agilizar, ela tem vontade de acordar ele, mas ela pensa, não, vou deixar ele dormir mais um sono, né? Ele pode ficar chateado, mas ali vai passando o tempo e quando chega cerca de 9 horas, 10 horas da noite, aí ela fala, não, ele vai ficar chateado, então eu vou acordá-lo, porque o gostoso do homem, ele acha que é dormir com a esposa abraçado ali, grudadinho. Vou acordar ele para tomar um banho, um jantar novamente, comer e deitar para dormir. E ali quando ela vai mexer com aquele homem, mexer com ele, acordar e chama ele, está duro, ele morreu. Ele está morto, meu amigo, minha amiga. Eu falo com tristeza no coração. A porta se abriu diante dele, a porta de Jesus, o conhecimento, ele conheceu que era a salvação, a porta se abriu diante dele. E aí, meu amigo, o dia de amanhã pertence somente mesmo a Deus. E foi tarde para aquele homem, porque a porta se abriu, ele não aceitou o Senhor Jesus. Ou seja, ele morreu e morreu sem a salvação. Eu creio que no dia do julgamento dele, ele vai ver, a porta estava ali aberta, e ele colocou o pé dentro da porta. Ele subiu um degraus para a salvação. Ele não foi, ou seja, ele perdeu a sua salvação. Ele morreu sem salvação. E uma hora dessa, onde ele está lamentando, chorando, implorando para o Senhor dos cabelos, que não tem mais no fogo do inferno, se queimando, e não há mais jeito para ele. Porque não há mais volta. Você só pode somente mesmo em vida. A porta da graça, a porta está aberta, o caminho da salvação, o caminho que te leva até a Deus, a mansão celestial, para morar no tempo e viver eternamente com harmonia e alegria, e viver em abundância, onde não tem mais morte, nem dor, nem sofrimento. Então você, meu amigo, minha amiga, esse tempo ainda está aberto pela sua vida, está pelo trilho, sua vida está pelo fio, acredite. Porque se você morrer ainda hoje, meu amigo, se o fôlego de vida sair de você, já era, está tarde para você. Então pense muito bem, a porta da graça, a porta dos céus, ela é estreita, mas ela está aberta ainda, enquanto o Senhor Jesus não levantar do trono e falar ao lado de Deus e falar, ó Pai, está consumado. E aonde mais uma vez se cumprirá, o santo continue a santificar-se, o justo ainda se justificar mais ainda. O ímpio continua no pecado, ou seja, ali significa que os que estão salvos, que está perdido. E amanhã pode ser muito tarde, tem um louvor que fala, amanhã pode ser muito tarde. E amanhã, se você morrer hoje ainda, meu amigo e minha amiga, já é, você não tem mais jeito, não pode voltar mais atrás. Então não perca tempo diante das circunstâncias, não perca tempo. Vai na palavra, ouve o que o profeta diz, ouve a sua irmã, ouve o seu irmão, onde eles falam de Jesus, do amor de Jesus. Não perde tempo não, evangeliza tua esposa, evangeliza tua esposa, evangeliza teu filho, a tua filha. Começa evangelizando os de casas, para ir mantendo a estrutura crescendo e virando aquele exército. E evangeliza primeiramente os de casa vai evangelizando juntamente com você e vai evangelizando o seu irmão, a sua irmã. Para que todos tomem conhecimento da vida eterna, da vida de abundância, doce mel. Que é a vida que você vai viver ao lado de Deus. Oh, aleluia, o Shaddai. Então não perca mais tempo, meus irmãos e minhas irmãs. Oh, Deus maravilhoso. Que vocês que estão me ouvindo nesse momento ao vivo aqui pelo canal Spliker, que o Senhor Deus toque o seu coração nesse momento e você perceba que só existe duas saídas: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Você que escolhe se vai para o céu, se vai para o inferno, finalmente você tem esse privilégio. Finalmente você tem a solução, você tem o privilégio, você tem a escolha, você tem o livre-arbítrio para escolher. Se você vai morar com Deus, num lugar de bondade, santidade, paz, alegria, amor, compreensão, não existirá mais dor nem sofrimento. Ou se você vai morar no inferno com os demônios, sendo queimado no fogo eterno, num fogo de enxofre ardente, a chama, o rol das nações ímpias. Oh, aleluia, o Shaddai. Onde ali é a casa do diabo, Satanás, você vai ficar preso a Satanás para sempre. Oh, meu irmão, salve-se, porque você pode. No nome do Senhor Jesus, você pode se salvar. Você pode salvar você e os demais. Você pode salvar os da sua casa.
Oh, aleluia, o Shaddai. Oh, glória a Deus maravilhoso. Oh Deus, oh meu Pai Santo. Neste momento, meus amados, nesse momento eu vou orar por você. Neste momento eu oro por você. Neste momento, oh, aleluia, o Shaddai. Ó Senhor, eu te agradeço por mais um dia na tua presença, eu te agradeço por esse programa, eu te agradeço por tocar no meu coração. Eu te agradeço, Senhor, pelas essas palavras que tu colocaste em minha boca, eu te agradeço por ir a tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, pelo meu fôlego de vida. Eu te agradeço pelos meus filhos, eu te agradeço pelas minhas filhas. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sou rico e bilionário